Esperança na solidão. Encontrando Deus no deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 22. Como faço essa coisa de esperar? Uma disciplina da vida espiritual a que muitos de nós temos mais dificuldade de nos submeter é a espera. Nenhuma outra disciplina revela mais sobre a qualidade da nossa fé do que essa. Às vezes, somos criticadas por outros porque parecemos não estar fazendo nada. Quando o esperar é um ato de obediência, é obviamente invisível. Somente aquele em quem esperamos o enxerga, mas nós devemos resistir à tentação de nos defender e nos explicar aos nossos críticos, e simplesmente continuar confiando. A verdadeira espera em Deus não é não fazer nada. O Salmo 37 lista os principais elementos dessa atividade oculta, uma fórmula perfeita para a paz de espírito. Os parênteses não são divinamente inspirados, são meramente meus. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra, construa o seu lar, acomode-se, esteja em paz no lugar onde Deus a colocar. Agrada-te do Senhor, faça do Senhor sua única alegria, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa de outrem. Esperar com paciência é quase impossível, a menos que também estejamos aprendendo, ao mesmo tempo, a encontrar alegria no Senhor, entregar tudo a Ele, confiar nele e nos aquietar. Minha amiga Liz reconhece sua necessidade de aprender os passos. Ela escreve: Gostaria de lhe perguntar como fazer todo esse exercício diário de fé, estando solteira. Mas espero que minha esperança e luta nessa arena do amor sejam vencidas com ele na estrada da vida diária. Os rigores da batalha para aprender esses passos de fé serão mais úteis do que um catálogo de respostas. Para mim, parece fácil demais sentar e escrever algum bilhete casual que grite: Como faço essa coisa de esperar? Quando Deus estabeleceu uma ordem de mandamentos, leis, diretrizes que marcam meu caminho com bastante clareza. Oração é o maior argumento que eu poderia solicitar. Oro por ela e por multidões de mulheres como ela, que lutam para esperar. Penso na história contada por Amy Carmichael em seu primeiro ano de trabalho missionário no Japão. Ela e um casal de missionários foram impedidos de viajar por causa de um barco que não chegou ou não partiu, não me lembro exatamente. Não apenas horas, mas dias se passaram, e o jovem missionário começou a se perturbar com o tempo perdido e as consequências para outras pessoas que contavam com eles. O missionário mais velho disse calmamente: Deus sabe tudo sobre os barcos. Aquilo se tornou uma máxima de fé para o resto da vida dela. Muitas vezes na minha vida, Deus me pediu para esperar quando eu desejava seguir adiante. Ele me manteve no escuro quando eu pedi luz. Aos meus apelos por direção, a resposta dele muitas vezes foi: Fique quieta, minha filha. Eu gosto de ver progresso. Procuro evidências de que Deus está pelo menos fazendo alguma coisa. Se o pastor nos conduz às águas tranquilas, quando o esperávamos pela emoção das quedas das águas, é difícil acreditar que algo realmente vital está acontecendo. Deus está em silêncio. A casa está em silêncio. O telefone não toca. A caixa de entrada está vazia. A quietude é difícil de suportar, e Deus sabe disso. Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele é muito paciente conosco quando estamos tentando ser pacientes com ele. É claro que, para a maioria de nós, esse teste de espera não ocorre em uma casa silenciosa e vazia, mas em meio ao trabalho rotineiro, em meio aos compromissos, em meio ao pagamento de impostos, em meio às compras no supermercado, em meio à tentativa de consertar o carro e fechar as janelas quando começa a chover. As decisões diárias precisam continuar sendo tomadas, as responsabilidades cumpridas, a família sustentada.
Os patrões, satisfeitos. Como podemos falar de esperar em Deus no meio de tudo isso? Como aquietar-se? Existe um lugar secreto onde o cristão habita. É a sombra do Onipotente. Ali ocorrem transações as quais ninguém conhece, exceto Deus. Um pequeno pedaço de papel pautado diz o seguinte: Eu só quero agradecer-lhe por simplesmente pregar a cruz. Por favor, nunca pare de proclamá-la. Eu devo morrer diariamente para ter a vida da ressurreição em meu chamado. Então, talvez você queira orar por mim, caso se lembre disso. Sou uma garota muito jovem, com uma grande prova de fé e obediência diante de mim. Sei que agora estou dentro da vontade de Deus nesta área, e o Senhor tem ministrado a mim de maneira especial, mas a obediência nem sempre é divertida. Essas são cartas de mulheres. Parece-me que, na questão do casamento, há um aspecto de esperar em Deus que é diferente para as mulheres e homens. Não posso provar minhas conclusões, mas apresento as razões para sua consideração. A característica feminina arquétipa é a receptividade, como podemos aprender com a anatomia humana. O corpo feminino é feito para receber, e com o relato da criação em Gênesis, a mulher foi feita para o homem. Uma vez que todas as criaturas humanas dependem de Deus para a vida, a alma, seja a de um homem ou a de uma mulher, é uma receptora e, portanto, sempre foi vista como feminina. É sempre Deus quem inicia a relação da alma consigo mesmo. Somos receptores da graça de Deus e respondemos a Ele com gratidão. A metáfora do noivo e da noiva é usada nas Escrituras para descrever o relacionamento entre Deus e seu povo. Deus é criador e o grande iniciador, enquanto seu povo é o destinatário de tudo. Deus é tão masculino, disse C.S. Lewis, que toda a criação é feminina em comparação. Como aquelas que representam a noiva no grande mistério do casamento, as mulheres têm um motivo especial para esperar em Deus. Elas não foram criadas para serem cabeças, de modo particular como os homens foram. Portanto, parece razoável que, se Deus quiser que uma mulher se case, Ele providenciará que o homem a encontre. Ela não precisa sair à caça. Eu não saí, e 3 deles me encontraram. Quando era uma garotinha, meus pais diziam que, se eu me perdesse no meio de uma multidão, eu deveria ficar parada no mesmo lugar e eles me encontrariam. Se eles e eu estivéssemos procurando, poderíamos nos desencontrar. O mesmo pode acontecer com um homem e uma mulher. Santa Teresa de Jesus destila a própria essência da espera submissa nestas palavras: Não deixe nada te perturbar, não deixe nada te assustar. Todas as coisas passam. Deus nunca muda. A paciência alcança todas as coisas. Nada está faltando para aquele que tem Deus. Deus somente é suficiente. O homem, penso eu, tem uma responsabilidade diferente quando se trata de casamento. É ele quem deve fazer a busca. Talvez seja apenas um excêntrico preconceito meu, só porque foi o que minha mãe sempre me disse e certamente funcionou no meu caso. Mas talvez tenha algo a ver com o modo como as coisas são, um arranjo que remonta ao início do tempo. Adão não saiu à procura de uma mulher. Não havia nenhuma. Ele nem sabia o que era uma mulher. Quando Deus decidiu que não era bom que ele estivesse só, ele então lhe trouxe todos os animais selvagens e todos os pássaros do céu. Adão nomeou todos eles, e o relato me dá a impressão de que ele e Deus estavam examinando cada animal ou pássaro para ver se algum deles poderia servir-lhe de companheiro. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Deus criou sob medida a parceira de que ele precisava e a trouxe a Adão, que se tornou seu marido, seu protetor e provedor. Suponho que a maioria dos casamentos, na maior parte da história humana, foram arranjados. Abraão enviou um servo para encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Esse ainda é o costume em muitas partes do mundo, Índia, África e China entre elas. Mas o americano moderno não consegue conceber tal coisa.
apesar de esse método ter uma taxa de sucesso muito maior que o nosso modelo Faça Você Mesmo. Por acaso estou recomendando um retorno ao modo antigo? Eu até gostaria, mas me contenho. Em vez disso, diria que se um homem há de andar com Deus, ele certamente precisa encarar, antes de entrar em qualquer envolvimento emocional com mulheres, a questão: se o casamento é ou não parte de sua missão divinamente atribuída. Se for, então o padrão mostra que ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele deve começar como Cristo começa, cortejando e conquistando, chamando-a para si, arriscando-se à rejeição, tomando a iniciativa, sacrificando-se. É um assunto sério. Antes de abordá-lo, ele deve se submeter às disciplinas do Salmo 37, conforme descritas anteriormente. Quando elas são ignoradas, o resultado é confusão e desilusão. 2 meses depois de Jim Elliot e eu termos conversado sobre a dádiva da solteirice, em uma manhã chuvosa de novembro, ele se sentou à sua escrivaninha, contemplando melancolicamente o quintal encharcado da casa de seus pais. Isso foi durante seu ano de espera. Ele estava desesperado para começar seu trabalho missionário na América do Sul, mas sentiu que precisava esperar um ano para estudar, voltar para casa e ficar quieto, e colocar-se sob a tutela espiritual de seu pai, assim como Timóteo estava sob a tutela do apóstolo Paulo. Para tornar as coisas mais difíceis, ele estava, para usar a frase atual, emocionalmente envolvido. Ele chamava isso de estar apaixonado. Às vezes, Tim se perguntava se havia corrido na frente de Deus ao me deixar saber disso. Certamente, aquilo havia complicado a vida dele e a minha. No entanto, ele ainda estava orando e esperando por direção, tentando ser obediente e descobrindo que isso nem sempre é divertido. Muito depois de Deus ter lhe dado a resposta, encontrei estes versos com a caligrafia dele, datados de 10 de novembro de 1949. Será então que não hei de conhecer o amor dela de perto, sua pele quente e desimpedida contra a minha? Devo, ao invés, sentir beijos de vento e assistir às vinhas entrelaçadas nas árvores das florestas? Devo nelas ver os emblemas disso tudo? Oh, devo eu ainda andar pelos enrolados caminhos, sozinho e silenciosamente avançar para o descanso com folhas de pinheiro desprezadas? Afaga, ó vento, suspirai, vós abetos, agarrai-vos bem, vinhas, aquecei-vos umas às outras, folhas nuas. Morra, amor, dentro de mim. Ó angústia ardente da chama da paixão da mocidade, eu te imploro, morra sufocada. Cesse de cuspir brasas pelo meu corpo. E vós, filhas de Jerusalém, onde quer que estejais, rodeai vosso Senhor e dizei-lhe agora em meu lugar, que estou doente de amor. Obviamente, Tim estava saturando-se com o grande poema de amor da Bíblia, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Ele havia sido encorajado por um pregador, na capela da faculdade, a não acordar ou despertar o amor até que este o queira, o que o pregador interpretou como se referindo ao tempo de Deus, que é sempre perfeito. Enquanto Jim esperava por esse tempo, ele decidiu disciplinar seu comportamento para comigo, assim como a expressão do seu desejo, mas não se recusou a reconhecer claramente, diante de Deus, os movimentos do seu coração. Isso pode ser uma fonte de grande conforto, muito mais conforto do que o esforço neurótico de se isolar da realidade, de recusar-se a ser tocado por ela. Leve-o honestamente aquele que não é sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele vai entender. O tipo de espera a que me refiro aqui não é meramente ficar olhando para o relógio, imóvel por causa da timidez, nem tampouco a indecisão que não é capaz de escolher, a irresolução que nunca sai do sufocamento à ação. Esperar em Deus é um ato de fé, a maior coisa já exigida de nós humanos.
Não é fé no resultado que ditamos a Deus, mas fé em seu caráter, fé nele mesmo. É descansar na perfeita confiança de que ele nos guiará da maneira certa, na hora certa. Ele suprirá nossa necessidade, ele cumprirá a sua palavra, ele nos dará o que é melhor se confiarmos nele. A espera de uma mulher quanto à questão do casamento significa deixar tudo nas mãos de Deus. A espera de um homem significa perguntar-se se ele deve se preparar para o casamento. Ele talvez precise esperar muito tempo por um sim ou não. Arrisco-me a sugerir que ele deixe de paquerar até descobrir a resposta. Assim será muito mais fácil de se concentrar. Se a resposta for sim, é uma boa ideia pedir a cristãos mais maduros e que consigam manter a boca fechada que orem por você. Peça-lhes sugestões específicas de alguma moça que eles considerem adequada. Leve as sugestões deles a sério. Mova-se na direção da vontade de Deus. Eu conheci Lars, o homem que se tornaria meu marido, um dia depois da morte de meu segundo marido, Ad. Ele tinha acabado de chegar como aluno ao Gordon Conwell Theological Seminary, onde Ad fora professor. Ele foi a um culto na capela em que várias pessoas falaram sobre o que Ad significara para elas. Eu disse algumas palavras e Lars observou. Anos depois, uma amizade casual se desenvolveu, na mente dele, em algo mais. Ele vinha me visitar com frequência, ocasionalmente me levava para jantar, trazia flores. Qualquer mulher entende esses gestos, mas nunca falamos em um relacionamento. Levei muito tempo para considerá-lo como qualquer coisa além de um amigo muito fácil de ter por perto. Não conseguia imaginar um terceiro casamento. Mas, quando vi que ele estava se encaminhando para me fazer um pedido, tive de pôr as mãos à obra e orar sobre qual seria a minha resposta. Eu estava na meia-idade, é claro, e já havia passado por isso 2 vezes, mas não há especialistas em oração e fé. Era a mesma luz firme e certa que eu tinha de buscar e esperar. Não apenas orei e esperei, mas também pedi conselhos a várias pessoas piedosas que nos conheciam a ambos. Minhas orações trouxeram uma resposta inesperada. Comecei a detectar em meu coração um tipo de interesse totalmente novo por aquele homem. Além do cavalheirismo e charme que haviam sido óbvios desde o nosso primeiro encontro, vi um coração de servo. Percebi seu maravilhoso tato e cuidado ao me tratar como mulher e viúva. Como Jim e Ad, ele era viril. A virilidade sempre me chamou profundamente a atenção. Fiquei impressionada também com a disposição dele de esperar tão silenciosamente e por tanto tempo. Mais de 4 anos depois daquele culto na capela, ele me pediu em casamento. Esperar é uma oferta e um sacrifício. Podemos erguer nossa própria espera a Deus como uma libação diária em um espírito de expectativa, como a de Linda, que pede diariamente apenas pela agenda de Deus. Esperar em Deus dessa forma é a verdadeira fé, sem agenda própria, sem prazos, sem exigências sobre o que Deus deve fazer. Simplesmente um coração aberto e mãos abertas, prontas para receber o que Deus vier a escolher, e uma confiança perfeita de que sua escolha será melhor do que o nosso melhor. Deus trabalha em favor desse tipo de alma, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça.